Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, basta clicar no íconezinho do livro aqui embaixo e ativar o sininho para que você se inscreva no nosso canal e receba as notificações dos vídeos que constantemente são disponibilizados aqui para os senhores. No vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito do artigo que foi publicado na obra coletiva Estudos de Direito Processual Civil, em homenagem ao professor José Rogério Cruz e Tucci, notas sobre o cumprimento espontâneo da obrigação antes da intimação, artigo 526 do Código de Processo Civil, de autoria do professor Fred Didier Júnior. Antes disso, como de costume, apresentar para os senhores os nossos contatos na rede social, no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso blog, perfil na academia.edu e o nosso e-mail. Bom, vamos, portanto, analisar esse artigo jurídico. Lá em cima, em vermelho, em destaque, está para os senhores a referência completa. Então, Didier Júnior, Fred, notas sobre o cumprimento espontâneo da obrigação antes da intimação, artigo 526 CPC. É um dos artigos que foi publicado na obra coletiva Estudos de Direito Processual Civil, em homenagem ao professor José Rogério Cruz e Tucci. Essa obra é coordenada por Flávio Luiz Yarchel, José Roberto dos Santos Bedac, Heitor Vitor Mendonça Sica. É da Ius Podium, Salvador, 2018. Esse material está entre as páginas 309 e 313. Bom, o artigo 526 do Código de Processo Civil, ele é assim disposto. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo. Parágrafo 1º. O autor será ouvido no prazo de 5 dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontroversa. Parágrafo 2º. Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de 10% e honorários advocatícios também fixados em 10%, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes. Parágrafo 3º. Se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo. Bom, eu destaquei aqui para os senhores, portanto, algumas informações importantes antes de adentrarmos na análise propriamente da obra do professor, do artigo do professor Fred Didier. O primeiro ponto importante é que o cumprimento de sentença, ela é uma fase do processo sincrético. O processo sincrético é assim compreendido aquele processo que pode vir a acumular duas fases distintas. A fase cognitiva, onde o juiz exerce preponderantemente a cognição, e a fase executiva, que é o cumprimento de sentença, onde o juiz exerce preponderantemente a execução. Esta fase, o cumprimento de sentença, tem o seu procedimento disciplinado entre os artigos 523 e 527 do Código de Processo Civil. O cumprimento de sentença, ele, em regra, ele é mesmo uma fase do procedimento. Ele é, em regra, uma fase do procedimento que integra o processo sincrético. Por quê? Em regra, nós teremos a continuação de um processo que já esteve em curso, dentro do qual se deu a formação de um título executivo judicial. E essas hipóteses de formação de título executivo judicial estão enumeradas no artigo 515, incisos 1º ao 5º. E aí está ali apresentado para os senhores. Cumprimento de sentença como fase do procedimento, o segundo item desse quadro. E também temos uma outra hipótese que é mais excepcional, no terceiro item desse quadro, o cumprimento de sentença como um processo autônomo. Quando que o procedimento cumprimento de sentença será desenvolvido por meio de um processo autônomo? Quando o título executivo, em que pese ser judicial,
ele não tenha sido formado por meio de um processo cível anterior que possa vir a ser prosseguido. São as hipóteses, portanto, do artigo 515, incisos 6º ao 9º. Isso fica muito claro no parágrafo 1º desse artigo 515. Vejam as hipóteses do artigo 515, incisos 6º, 7º, 8º e 9º. Isso fica muito claro. Artigo 515, inciso 6º. A sentença penal condenatória transitada em julgado. O cumprimento de sentença, ou seja, a execução civil de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, ela só pode mesmo, no juízo civil, dar início a um novo processo autônomo. Inciso 7º, a sentença arbitral. Sentença proferida no processo arbitral, no juízo arbitral. Descumprida a obrigação, essa sentença é trazida para um juízo civil. Uma vara civil, por exemplo, será dado início a um processo de execução autônomo àquele processo arbitral anterior. A mesma coisa os incisos 8º e 9º, sentença estrangeira homologada pelo STJ e decisão interlocutória estrangeira após o exequatur, a carta rogatória pelo STJ. Vejam então que o parágrafo 1º deixa isso claro, não precisa nem gravar. Nos casos dos incisos 6º a 9º, o devedor será citado no juízo cível para o cumprimento da sentença ou para liquidação no prazo de 15 dias. A chave de compreensão desse dispositivo está no termo citado. Vale a pena sublinhar, destacar esse termo, portanto. Se ele vai ser citado é porque há a formação de uma nova relação jurídica processual. Há, portanto, um novo processo. Tá bom? Então isso tem que ficar muito claro na mente dos senhores. Bom, então eu vou passar a destacar aqui os principais pontos, o fichamento que eu fiz, os principais pontos desse artigo do professor Fred Didier. Diz ele: pode o devedor ou responsável, não necessariamente o réu, como prevê o artigo 526 do Código de Processo Civil, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer perante o juízo competente para o cumprimento da sentença, artigo 516, e oferecer em pagamento o valor que entender devido. É o que consta já do caput do artigo 526. Veja, o 525 é o que vai trazer lá a hipótese da intimação para pagamento. O 526 trata de uma hipótese de um pagamento que se dá antes mesmo da intimação. Ou seja, é uma hipótese excepcional, é verdade, em que o devedor ele não espera uma atitude do credor. Aqui, a vontade de pagar surge do devedor. Então, ao invés de esperar a ação executiva vir provocada pelo credor, pelo exequente, ele, o devedor, é que vai a juízo para realizar o pagamento. Embaixo. Trata-se de uma provocação que se assemelha a uma ação de consignação em pagamento incidental, mas que se distingue dela exatamente por não pressupor a recusa do credor em receber a prestação. Essa exigência vem lá no artigo 394 do Código Civil. E por pressupor dívida líquida, o que nem sempre ocorre na consignação em pagamento. Consignação em pagamento, senhores se lembram, é um procedimento especial previsto lá entre os artigos 539 e 549 do Código de Processo Civil. A consignação em pagamento ela se assemelha muito realmente da hipótese aqui desse pagamento pelo devedor, tá? Mas em que pese essa semelhança, há também algumas distinções, como está aí assinalado, principalmente porque não pressupõe a recusa do credor em receber. Bom, continua. A providência é, porém, utilíssima para o devedor,
que já se antecipa e evita discussões sobre multa e honorários, além de evitar o aumento da dívida em razão de juros e correção monetária. Esse é, evidentemente, o principal ganho, é o que move, evidentemente, o devedor a extinguir a obrigação. É justamente para minorar, para diminuir o seu prejuízo. Como que ele diminui o seu prejuízo? Ele diminui o seu prejuízo evitando a incidência de juros, correção monetária, eventualmente multa e honorários. Embora não seja uma ação de consignação, não há razão para não a considerar uma ação do devedor contra o credor, com o propósito de liberação da obrigação. Por não pressupor a recusa do credor, trata-se de um incidente de jurisdição voluntária. É ônus do devedor juntar à petição em que exerce essa ação a memória discriminada do cálculo do valor que reputa devido. Trata-se de documento indispensável, cuja falta leva à determinação de emenda por parte do juiz, nos termos do artigo 322 do Código de Processo Civil. É interessante perceber porque também é exigido do exequente, quando o exequente dá início à ação executiva e pede o pagamento pelo devedor do valor executado, que se junte uma memória do valor que entende devido. E aqui o Código exige no 526 também do devedor, quando ele, devedor, quer pagar, que ele apresente a memória discriminada do cálculo que demonstre como que ele chegou no valor que ele quer pagar. Aqui é uma questão nitidamente de isonomia, de simetria entre as partes. Agiu bem, portanto, o Código. O credor será ouvido no prazo de 5 dias. Isso já torna essa ação incidental um procedimento especial, pois o réu da ação, que é no caso o credor, será intimado para se manifestar e não para comparecer à audiência de mediação ou conciliação, como acontece no procedimento comum, além de o prazo de manifestação ser de 5 dias e não de 15. Artigo 526, parágrafo 1º do CPC. Alunos aí de procedimentos especiais. Qual é a definição de procedimento especial? Considera-se procedimento especial todo aquele que é diferente do comum. Então, aí estão apresentadas duas características pelas quais esse procedimento desta ação incidental pela qual o réu propõe o pagamento, oferece o pagamento da quantia que entende devida ao credor, seja diferente do procedimento comum. Em primeiro lugar, o prazo para a defesa é de 5 dias. Em segundo lugar, não há designação de audiência para conciliação ou mediação. Bom, não há expressa menção sobre a forma de comunicação do credor. É interessante, isso aqui não está entre aspas, é uma consideração minha. O código não fala, o artigo 526, ele não fala se essa comunicação ao credor vai se dar por citação ou por intimação. Mas aqui é uma questão de interpretação. Como o artigo 526 somente é cabível perante o cumprimento de sentença, ele integra o capítulo do cumprimento de sentença, que se desenvolve, por sua vez, no procedimento do processo sincrético, então deve-se, por analogia, considerar que o autor deve ser intimado. Tá? Então, continuar ali com as palavras do professor Fred. Intimado, o autor pode, obviamente, impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontroversa, é o que consta do artigo 526, parágrafo 1º do CPC. Por aplicação do princípio da isonomia, o credor que divergir terá de apontar o valor que considera correto, sendo inadmissível a recusa genérica, assim como tem de juntar a memória discriminada do cálculo. Então, portanto, uma vez que o devedor apresente em juízo o valor que entende devido e deposite esse valor, pode o credor levantar a quantia e acabou o processo? Pode o credor levantar a quantia e se insurgir contra aquele valor? Fala, não, excelência, ele depositou 100 mil, eu acho que são 120 mil. Estou levantando os 100 mil, quero discutir quanto aos 20 mil. E está aqui a minha memória de cálculo do porquê que eu acho que são 120 mil. E o processo vai prosseguir na discussão se são 100 mil ou se são 120 mil, nesse meu exemplo, tá certo? Então, na omissão do credor,
o juiz vai declarar a obrigação satisfeita. Havendo controvérsia, o juiz vai proferir decisão interlocutória, que é impugnável por agravo de instrumento. É o que consta do artigo 1015, parágrafo único do CPC. Isso é importante. Alô, pessoal aí de recursos. Está lá no artigo 1015, parágrafo único. Todas as decisões interlocutórias proferidas na execução são agraváveis, tá? Por instrumento. Havendo diferença a ser paga, então vem no meu exemplo, imagina que o juiz venha decidir que era devido mesmo 120 mil. Então o juiz vai condenar o pagamento de mais de 20 mil. O devedor foi a juízo antes da intimação, apresentou uma memória de cálculo que era para pagar 100 mil, depositou os 100 mil. O credor levantou os 100 mil e apresentou uma memória de cálculo apresentando as razões pela qual entende que era devido 120 mil. O juiz deu razão ao credor. E uma decisão fixando ao devedor a obrigação de depositar mais 20 mil. Sobre esse saldo vão incidir multa e honorários de 10%. No meu exemplo, os 20%. Tá? Nessa execução, o executado poderá oferecer impugnação. Essa impugnação, porém, terá conteúdo limitado. O devedor poderá discutir problemas formais desse cumprimento de sentença, como ilegitimidade, penhora indevida, etc. Poderá também o exequente, aqui está errado, né? É o executado, alegar, por isso que eu botei entre aspas ali, SIC, alegar fato superveniente, um pagamento superveniente. Mas o executado, veja que aí o professor Fed botou correto, mas o executado não mais poderá discutir a existência da dívida nem o título executivo originário, aquele que documenta a dívida a dívida espontaneamente cumprida, ainda que em montante insuficiente. Não poderá também rediscutir o valor, que foi definido na decisão que julgou o incidente do artigo 526 instaurado a partir de sua provocação. A opção pelo incidente do artigo 526 implica a preclusão lógica dessas situações jurídicas processuais. Então, veja, uma vez que o próprio devedor vai a juízo e oferece o pagamento de uma quantia de 100 mil reais em cumprimento a uma decisão que lhe em cumprimento a uma decisão que ele impôs a obrigação de pagar uma certa quantia, vamos imaginar, de 150 mil reais, ficou faltando pagar, portanto, 50 mil, por isso que o credor está continuando, não pode agora, na impugnação, o executado, que espontaneamente foi a juízo oferecer o pagamento, ele não pode agora alegar que não tem que pagar nada, se ele espontaneamente foi a juízo oferecer pagamento. Então, a propositura dessa ação incidental do artigo 526 gera preclusão lógica. Até por uma ideia, o professor Fred não fala, mas nós podemos até aqui pensar numa ideia de venire contra factum próprio, né? Que decorre lá da boa-fé objetiva. E aí continua. O reconhecimento da insuficiência do depósito apenas implicará a incidência da multa e dos honorários de advogado após o devedor não ter complementado o depósito, tendo sido intimado a tanto. Isso porque a decisão que reconhece a insuficiência do depósito é um título executivo. Veja o que consta lá no artigo 515, inciso 1º, que não mais fala em sentença. Fala em decisão que reconhece a exigibilidade de obrigação. Essa é uma decisão que reconhece a exigibilidade de obrigação. Quando a decisão fala, não é 100, são 120 mil, está condenando a complementar, falta 20 mil. Quer dizer, cuja efetivação deve observar as regras do cumprimento de sentença, que se caracteriza pela existência de um momento em que o devedor é convocado a cumprir a obrigação, no prazo de 15 dias, ainda sem multa e honorários. Aqui qual é a lógica? Nós não podemos tratar o devedor que espontaneamente vai a juízo oferecendo um valor que entende devido de forma mais prejudicial do que o devedor que não faz nada e fica parado esperando. Então, por conta dessa consideração, você somente pode aplicar a multa
de 10% e os honorários de 10% sobre a diferença após a intimação ao pagamento da diferença. Assim como todo e qualquer devedor deve ser intimado. Então, ele também deve ser intimado do pagamento dessa diferença. Tá certo? Então, essas foram as considerações, a divulgação aí desse artigo do professor Fred Didier. Como eu digo sempre, tem duas finalidades: dar ciência aos senhores da existência desses artigos jurídicos e servir como um contraponto aqui. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima.